Então, só recapitulando as vias. Então, o que que nós temos? Para que o nosso sistema nervoso funcione de maneira normal, ele é organizado como? Temos várias áreas que são ricas em corpos de neurônio, conhecida aí como substância cinzenta. Então, se a gente ampliar essas áreas, como tem aqui o córtex cerebelar, o que que nós vamos encontrar? Uma grande quantidade de neurônios interligados em rede. Então, grande quantidade de neurônios, de corpos de neurônio que estão interligados, processando as informações para que chegue a um denominador comum. Então, a informação entrou por aqui, vai trafegando por essas várias sinapses e, no final, chega a um outro neurônio que conduz a informação. Então, todo esse conjunto de corpos de neurônio é conhecido como substância cinzenta e vai processar as informações, armazenar as informações. Por quê? Porque ele tem a capacidade de, através dessa grande rede neural, ele consegue fazer várias sinapses excitatórias e inibitórias e chegar a uma modulação de uma informação, para que depois essa informação seja conduzida para algum lugar. A condução da informação sempre vai acontecer por axônio. Então, essas áreas aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, são compostas por axônio. Tá? Então, essa área aqui, ó, é composta por axônio. Então, seria uma área de substância branca, uma área de condução, que vocês podem encontrar na literatura como fibra nervosa, via nervosa, ou mesmo o nome da estrutura. Tracto, fascículo, leminisco, decussação. Então, todas essas vias estão conduzindo informação. Então, o núcleo é um conjunto de substância cinzenta que tem a capacidade de processar a informação, tá? Então, toda a área de substância cinzenta vai processar, armazenar, vai modular alguma coisa. Então, é uma rede neural formada através de vários neurônios. Então, a gente tem maior quantidade no córtex cerebelar, no córtex cerebral inteiro, essa grande quantidade de neurônio, e profundamente no sistema nervoso, nós vamos ter essa disposição em núcleos. Então, esse núcleo e vários outros núcleos no tronco encefálico que vão ter a capacidade de receber a informação ou mudar a direção dela ou processar a informação para que a gente possa interpretar os dados e armazenar os dados. Então, se a gente observar dentro aqui do cerebelo, ó, tem vários núcleos. Então, cada núcleo desse está fazendo o quê? No caso do cerebelo, está recebendo uma informação vindo aí do córtex cerebelar e está enviando essa informação para a área do corpo que ele vai exercer a função. Então, nesse desenho inicial que eu fiz aqui, ó, recebe do córtex da porção lateral do cerebelo, manda para o núcleo denteado, que é esse aí que eu desenhei os neurônios, e do núcleo denteado ele vai exercer o seu papel de fiscalização do movimento nas vias motoras descendentes. Tá certo? Deu uma luz aí? Como estão? Tudo tranquilo? Certo, prof. Obrigada. Nada. Então, nós podemos fazer uma correlação entre uma determinada área, principalmente aí no cerebelo, tá?
entre uma determinada área cerebelar e o núcleo. Então, essa área que está aqui em azul, da zona medial do cerebelo, ó, ela está aqui, ela vai processar as informações. Fala aí, Sara. Sara. Então, a zona medial do cerebelo vai processar as informações relativas a equilíbrio e postura. Então, como que ela vai fazer? No córtex cerebelar da parte medial do nosso cerebelo, as informações, ó, vão ser enviadas para o núcleo fastigial. Então, ele serve como uma subestação. E daqui, ele exerce um papel de controle no tronco. Então, ele controla o esqueleto axial. Então, controla pescoço, tronco e cintura pélvica para manter equilíbrio e postura. Tá? Na porção intermediária, então temos duas áreas intermediárias. Então, essas duas aqui, ó. Também aqui do córtex cerebelar, que eu estou falando. Elas vão se ligar aos núcleos interpostos, isso dos dois lados, tá? E dos núcleos interpostos, eles vão lá controlar a porção distal dos membros, tanto de membro superior quanto de membro inferior, controlando aí a o movimento fino. Então, nós só vamos conseguir fazer o movimento fino se todo esse sistema estiver íntegro. Tá? Então, aquele teste de indicador nariz, ele está avaliando o quê? Ele está avaliando quando a gente acerta a zona intermediária. Tá, beleza? Manobra de calcanhar-joelho, está avaliando a zona intermediária e os núcleos interpostos. Se tiver uma lesão nos núcleos interpostos ou na zona intermediária do córtex cerebelar, a pessoa não consegue realizar esse movimento. E a porção mais lateral do cerebelo, então toda essa área, a maior área do córtex cerebelar. Vou mudar essa cor que não deu muito certo, não. Que é a zona lateral do cerebelo. Ela vai fazer o quê? De novo, a informação sai desse córtex da zona lateral, vem para o núcleo fastigial, desculpa, o núcleo denteado, que é o núcleo que recebe essa informação, depois de que na zona lateral houve a fiscalização do movimento, a comparação do que foi planejado com o que está sendo realizado, e do núcleo denteado vai para o corpo para exercer um papel de controle dessa motricidade. Certo? Beleza aí? Tudo em paz? Tranquilão? Então, por que eu apaguei aqui? Vou desenhar isso no corpo, tá? Vou fazer um resumo. Aqui, então vamos botar eu estou aqui, para que ninguém se sinta ofendido, mas eu estou mais feliz. Isso. Cintura escapular, cintura pélvica. Pronto. Beleza? Então, o que acontece? Quando nós falarmos, né, de controle de função cerebelar,
temos que lembrar o quê? Deixa eu desenhar uma estrutura que eu ainda não tinha dito, falei em outro momento, mas vou repetir agora. Então, nós temos aqui dentro do ouvido o labirinto, certo? Dos dois lados. Então, o labirinto está aqui. Se a gente ampliar o labirinto, ele tem lá os 3 canais semicirculares que estão relacionados a controlar o movimento de cabeça. Então, tem uma microvelocidade dentro desses canais que, à medida que o corpo sofre alguma movimentação, nós temos uma endolinfa aqui dentro que se movimenta e informa o cerebelo a posição da cabeça no espaço. Certo? Então, qualquer movimento que a gente faça, movimentou para cima e para baixo, vai ocorrer um feedback cerebelar. Movimentou para um lado e para o outro, vai ocorrer esse feedback cerebelar. Então, essas informações vestibulares são enviadas para o cerebelo, tá? De ambos os lados. Lembrando que a informação vinda do lado direito, o cerebelo utiliza para corrigir o corpo para o lado esquerdo. A informação vinda do lado esquerdo, o cerebelo utiliza para corrigir o corpo para o lado direito, e por isso que a gente fica alinhado. Certo? Outra informação que também é utilizada, só recapitulando aqui, então essa informação é vestibular. Então, relativo a posicionamento da cabeça no espaço. Tudo em paz aí? Só com essa informação o cerebelo já tem todas as informações necessárias para poder manter a nossa função? E aí, o que vocês acham? Lembrando que essa informação vai chegar nesses três regiões, tá? Zona medial, zona intermediária e zona lateral. Então, o que o cerebelo recebe com essa via vestibular? E aí, quem me fala? Quem está ligado aí, me fala, por favor. Para mandar um pix. Aí o povo acorda, eu. Bora, Brenda, vamos. Então, ó, a informação vestibular, ela só informa relacionada a movimento de cabeça. Então, nós também precisamos de um feedback proprioceptivo. Tá? Então, também vai ser enviado lá para o cerebelo aferência proprioceptiva. Então, a localização do corpo no espaço, através dos receptores intraarticulares, através da descarga de pesos, vários receptores. Então, vários receptores vão dar propriocepção. Beleza? Agora sim, cerebelo sabe aonde seu corpo está no espaço e aonde a sua cabeça está no espaço. Aí que ele consegue, através dessa divisão que nós fizemos, que é uma divisão funcional, beleza? Entre zona medial, certo? Zona intermediária e zona lateral. Então, da zona, ó, vou botar um azul mais forte, tá? Da zona medial, o que ele vai fazer? Ele vai enviar os seus axônios para o tronco. Então, ele vai controlar, ó, esqueleto axial, então cintura escapular, cintura pélvica e região proximal dos membros. Certo? Então, este controle que a zona medial vai fazer, pronto, está relacionado a equilíbrio e postura, certo? Então, o álcool lá do bêbado, ele vai impregnar primeiro nessa zona medial. Por quê que a gente pode afirmar isso?
Ó, nessa zona medial aqui. Porque primeiro ele fica tonto, ele balança, ele muda a postura, mas ele ainda acerta o copo à boca. Então, o controle do copo na boca, controle do copo na boca ainda faz com que ele possa beber mais. Tudo em paz aí? Então, se houver uma alteração na zona medial do cerebelo, ele altera equilíbrio e postura. Então, ele fica com aquele padrão oscilante, né, que o bêbado fica, com o tronco balançando. Beleza aí? Tudo em paz? Alguma dúvida? Então, alguma dúvida? Beleza? E aí, quem me fala qual teste que vocês vão utilizar, que nós utilizamos, para ver se a zona medial está boa? É o Romberg? Acho que é o Romberg. Perfeito. Quem falou, por favor, põe anotando o grupo do Pix. Opa, Brenda. 074-638-215-44. Aí, ó, pronto. Então, zona medial. Então, vai testar a zona medial, Romberg. Pediu para fechar o olho, esticou o braço à frente, juntou os pés, está testando equilíbrio e postura. Então, a gente avalia a zona vestibular, se está enviando certo para o cerebelo, e a gente também avalia a propriocepção se está chegando. E a função de correção vai acontecer através da zona medial, equilíbrio e postura. Certo aí? Ótimo. Tudo beleza? Então, só essa parte medial que é responsável pelo equilíbrio e postura. Exatamente. Então, não danificando essa área, vai manter equilíbrio e postura. O álcool, por que que ele deixa a pessoa balançando antes de fazer com que ela erre o copo na boca, por exemplo? Erre a garrafa, colocar a bebida na garrafa. Porque essa parte medial tem muitas células de Purkinje que tem uma grande afinidade ao álcool. Então, o álcool interage primeiro com essas células antes de interagir com outras células do sistema nervoso. Beleza? Ó, se o senhor falou, eu não ouvi. A intermédia e a lateral são responsáveis pelo quê? Isso, vou falar, vou falar. Então, ó, intermediária. Então, tá aqui, ó, zona intermediária. E essa classificação que nós estamos utilizando é uma classificação funcional. Tem várias para o cerebelo, certo? Mas essa que nós estamos utilizando é uma classificação funcional. Por que funcional? Baseado na função que ele desempenha. Então, saiu aqui da zona intermediária, ó, dos dois lados. O que essa área vai controlar? Ó, ela vai controlar as extremidades. Então, extremidade de membros superiores e de membros inferiores. Então, vai controlar exercendo qual papel? Recebe propriocepção e controla agora movimento fino. Tá? Então, ela exerce o papel em cima da motricidade fina. Certo? Então, o que seria isso? Manobra de precisão. Então, na nossa avaliação neurológica, qual teste é capaz de avaliar essa área? E aí, bora pô já, ó. Já anotei o 074. Tem um teste que eu acho que o nome é esse, propriocepção, né, não, prof? Tem. Mas o teste de propriocepção avalia a capacidade de propriocepção, certo? Então, avalia essa função aqui, ó. Que seria o quê? Você pedir para o paciente fechar o olho, né? É isso aqui. E localizar o corpo no espaço. Então, a propriocepção em si,
é cortical, não é cerebelar. Então, quando a gente pede para ele acertar, para ele saber o que está acontecendo, beleza? É uma função cortical, então não é cerebelar, não. Toda função cerebelar nós vamos avaliar a partir de pedido de motricidade, porque ela age durante a movimentação, certo? Então, o movimento fino nós vamos... Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Tá. O movimento fino nós vamos avaliar através de testes de precisão, indicador nariz, indicador, calcanhar, joelho, são manobras de precisão. A gente está avaliando o movimento fino. Como? Ver se o paciente acerta o movimento. Beleza? Então, se ele acerta a movimentação, nós podemos afirmar que a zona intermediária está preservada, porque ele consegue acertar o alvo, ele consegue atingir o alvo que nós estamos solicitando para ele. Seja o indicador dele, seja o nosso indicador, encosta no seu nariz e no meu dedo indicador. Não importa. Qualquer manobra de precisão, nós vamos conseguir exercer essa capacidade de fiscalizar, não, de monitorar o acerto, de acertar o alvo. Tudo em paz aí? Então, nesse caso, seria o index aqui que tem que fazer acertar a ponta do nariz? Isso, então index, tá? Index nariz, calcanhar, joelho, todas essas manobras de precisão. Colocar a chave na fechadura, tá? Levar um copo à boca, todas essas manobras de precisão, essa zona intermediária que está exercendo um papel de controle. Certo? Passar a linha lá na agulha. Beleza? Tudo certo? A zona lateral, que é a maior área do cerebelo, então toda essa região aqui, ó, no córtex cerebelar, toda essa porção lateral, ela vai exercer qual... Dá uma voltinha maior. Qual controle? Ela também vai para a porção distal dos membros. Então, ela vai controlar, ó, também porção distal, junto com a zona intermediária. E ela vai fazer o papel da fiscalização de movimento. Beleza? Então, ela vai fazer essa fiscalização. O que seria a fiscalização? Seria ela comparar o que foi planejado, certo? Com o que está sendo realizado. Então, esta comparação acontece na zona lateral. Beleza aí? Então, quando a gente planeja o movimento, eu quero bater palma. O ritmo de bater palma, a força que você vai usar, é a zona lateral que vai controlar. Você acertar, bater palma, ó, uma mão na outra, acertar o alvo direitinho da mão é zona intermediária. Mas o ritmo, a velocidade, a força é a zona lateral. Então, zona lateral faz a fiscalização do movimento. Usa também as aferências proprioceptivas, que ela precisa saber onde é que o corpo está no espaço para comparar o real com o planejado, mas ela exerce esse controle em cima da porção distal dos membros, com a capacidade de avaliar o acerto. Beleza? De descrever como que essa motricidade está acontecendo, se ela está certa ou errada. Então, se houver um dano nessa área do cerebelo, enquanto o paciente não realizar movimento nenhum
não tiver nenhum planejamento, tiver sentado quietinho, a gente não percebe nenhuma alteração. Quando ele for realizar alguma movimentação, aí que esse sintoma vai ficar aparente. Então, ele usa uma força em excesso, ele tem uma dismetria, então a distância não está certa. Beleza? E isso também na zona intermediária. Então, o sintoma de um dano cerebelar sempre vão estar presentes ao longo da realização de movimento. Então, o tremor será intencional e não será um tremor em repouso, porque o cerebelo funciona online. Então, ele funciona à medida que você vai fazer o movimento. À medida que você faz, ele fiscaliza. Parou de fazer a movimentação, ele parou a fiscalização. Ele parou o monitoramento. Só vamos perceber distúrbios do cerebelo em repouso quando o dano for na zona intermedial, desculpa, a zona medial. Por quê? Porque vai alterar a postura, vai alterar equilíbrio. Então, ele sentado, ele pode estar oscilando, pode sofrer uma queda, pode ter uma dificuldade na realização de de um ficar sentado, de sentado para de pé. Então, mesmo parado, pode apresentar sintoma. Todo o resto do cerebelo, os sintomas serão na realização da motricidade. Por isso, os testes são solicitados movimento. E aí, qual teste a gente poderia avaliar a zona lateral? O que a gente poderia solicitar para o paciente? Qual teste a gente poderia usar? Repete, por favor, professor. Então, para a gente avaliar a porção lateral do cerebelo, né, que é responsável pela fiscalização do movimento, qual teste nós podemos utilizar para ver se ela está eficiente? Pode ser aqueles das mãos alternadas, que eu esqueci o nome? Diadoxinesia. Pode, deve. Perfeito. Então, essa capacidade de realizar movimentos alternados sincronizados é fiscalizada pela zona lateral. Então, aí nós podemos avaliar essa região solicitando essa motricidade alternada, para que a gente possa saber se o paciente realiza ou Aquele não. do index nariz também, professor? Index nariz, ele avalia movimento fino, mas nós podemos identificar qual característica para ver se a zona lateral está alterada. Se ele acertar o movimento, mas usar uma força em excesso, ou ele fracionar o movimento ao longo da realização, a gente pode levantar uma possibilidade da lesão na zona lateral. Tá? Então, o que ele faz nesse movimento de indicador nariz, indicador, calcanhar, joelho? Ele vai monitorar como esse movimento vai ser realizado. Se ele precisa ser fracionado ao longo da realização, se ele gera, né, uma força maior ou menor, enquanto a zona intermediária vai monitorar o acerto. Se chega no nariz, se chega no calcanhar, se encosta um dedo no outro, tá? Por isso, para a gente avaliar a zona lateral, é interessante que a gente dê um exercício mais elaborado, para ver se o paciente consegue fiscalizar. Então, lá, essa diadoxinesia é uma possibilidade. Bater palma, ó, de maneira ritmada, outra possibilidade. Ou uma atividade mais complexa. Como lá, não tem lá o negócio da Xuxa, lá o soco, soco, bate, bate, pronto. Está avaliando principalmente zona lateral. Beleza aí? Tudo em paz? O professor, no caso, o hemisfério lateral, ele vai ser, o do lateral direito vai regular o direito e o esquerdo, né? Isso, exatamente. Então, o cerebelo, na fiscalização e no controle dele, ele não cruza as informações, tá? Ele exerce esse papel de controle sempre do mesmo lado. Beleza aí?
Ok, professor. Ô, professor, só uma dúvida aqui. No exemplo que o senhor falou do embriagado, aí no caso, a função, como é que fica aí? Dessa parte do hemisfério intermediário e o lateral. Consegue chegar a informação, só que fica. Vai uma informação para um lado diferente do outro, ou Não, vai igual? Como? isso, o que que vai acontecer? Então, nessa zona medial, assim como em todas as outras zonas, o que que acontece aí dentro? Então, se a gente ampliar a zona medial ou qualquer outra região do córtex, o que que nós vamos encontrar? Lembra lá que é o córtex que tem os neurônios? Então, vou ampliar aqui essa região do córtex da zona medial. O que que nós temos? Ó, um neurônio aqui, faz sinapse com outro neurônio. Vou colocar poucos neurônios, certo? Ok. Faz sinapse aqui com mais um neurônio e esse faz sinapse com esse aqui. Pronto. Pobremente o meu desenho, certo? Para que isso aqui funcione normal, o que que precisa acontecer? A liberação de neurotransmissor. Então, liberou neurotransmissor aqui nessa sinapse, liberou nessa daqui. Nas outras sinapses, liberou outro tipo de neurotransmissor. Pronto, então tem, aqui liberou um outro também, e aqui liberou outro, tá? Então, o que que nós temos aqui? A liberação de neurotransmissor, ora excitatório, então a gente pode considerar aí o azul, e ora inibitório, que a gente pode considerar o vermelho. Esse equilíbrio entre esses neurotransmissores é que faz com que a gente tenha uma boa modulação de função, certo? O que que o álcool vai fazer? Ele pode vir aqui, ó, e ocupar o sítio ativo desses receptores excitatórios. Ele pode vir aqui e ocupar esses sítios ativos agora dos inibitórios. A modulação da função já vai estar alterada. Então, quanto mais álcool, não, ele agora ocupou isso aqui, ó. Então, o que que ele fez? Ele só está com essa informação. Ó, só está com uma informação. Então, com isso, ele não consegue ficar em pé e vai cair no chão. Então, o álcool ele vai ocupando esse sítio ativo, ele vai entrando nesse circuito neural e vai interferindo no funcionamento cerebral. Então, é assim que ele consegue interferir na capacidade de movimento. Então, ele vai entrando ali, né, interferindo nessa harmonia entre as sinapses e o neurotransmissor, e com isso ela altera a função. À medida que o efeito do álcool vai passando, o organismo vai degradando o álcool, vai acabando com ele, pronto, volta ao normal. Certo? Qual é o risco? Bebe muito. Ele pode, além de fazer impregnar aí, ele pode gerar uma atrofia cerebelar alcoólica. Olha o que que vai acontecer. O neurônio que estava aqui, ó, perdeu a função. O outro que estava aqui perdeu a função. E aí? Ele vai reverter o quadro? Não, não vai. Então ele vai ficar com um distúrbio cerebelar alcoólico o tempo inteiro. Isso é porque tinha ficado na dúvida dessa questão. Porque quando ocorre uma lesão, aí tem uma mudança específica. Aí como é uma mudança momentânea lá, Neuroquímica, né? isso. E também, aí como o senhor falou essa questão aí já vai para o cara que consome bastante álcool, já virou alcoólatra mesmo, que ele, por mais que ele não tenha bebido no dia, mas ele mantém aquela posição de como se tivesse bebido, né? Então, Por conta dessas atrofias. Isso só vai acontecer se esses neurônios já perderem a função. Perdeu a função, acabou. E a gente está falando do álcool, mas qualquer outro. Tem doenças que podem fazer isso de maneira progressiva. Lesionou, ó, perdeu o neurônio do circuito aqui, ó. Pronto, ele não volta mais. Então, esses neurônios que participavam dessa modulação já não vão acontecer mais. Beleza aí? Perdeu Pronto, valeu, a professor. capacidade. Tá tranquilo, galera?
Tudo em paz aí com o cerebelo? Então, naqueles testes que nós fazemos, coordenação, equilíbrio, fiscalização, indicador nariz, diadoxinesia, todos eles estão avaliando a função cerebelar. Por quê? Porque se o distúrbio é de equilíbrio e postura, vamos treinar a marcha. Não, você tem que treinar equilíbrio e postura, que aí a marcha melhora. Tá? Se o distúrbio é de mensuração de amplitude de movimento, a dismetria, dá um passo chutando, um passo muito largo, não encosta calcanhar e joelho. Nós vamos treinar força, que está relacionada à manobra de precisão, e manobra de precisão, circuitos para fiscalização de movimento, para que o paciente melhore. Certo aí? Tudo em paz?